felicidade é a gente olhar um pouquinho para o nosso nível de satisfação com a vida, né? Assim, e como é que a gente está. Na verdade, quanto mais a gente vive, quanto mais velho a gente fica, né? Mais sábio a gente fica, mais maduro a gente fica, mais a gente acumula coisas como frustrações, perdas, lutos, né? E, na verdade, boa parte das coisas da vida estão muito fora do nosso controle, né? Então, essa coisa de oscilações nas emoções no dia a dia. Mas o lance todo é como se a gente sentisse hoje, no presente, que a gente está conectado com quem a gente é. Então, esse lugar de um caminho autêntico. Uma sensação de pertencimento a si mesmo, assim, né? Então, o que seria o oposto disso? Aquela inadequação. De sentir o tempo inteiro, falar, isso aqui não sou eu, nossa, eu tô me encaixando. Então, uma sensação no presente de eu estou vivendo uma vida autêntica, com os ups and downs dela, né? Com tudo que ela tem de bom e de difícil, né? De dificuldades, mas eu sinto que eu tô num lugar, eu me sinto pertencente ao momento que eu tô vivendo, à etapa da vida que eu tô vivendo, da gente olhar pra gente mesmo, se entender. Aí você fala, mas o que é autenticidade, né? Assim, esse negócio é muito subjetivo, Carol. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque, por exemplo, quando a gente fala dos nossos talentos, das nossas paixões, quando a gente fala, tá cheio de pistas nas nossas histórias de vida, né? Tudo isso são traços da nossa essência, né? Tudo isso é a tangibilização da nossa autenticidade, digamos assim. É entender o que nos motiva, aonde estão os gatilhos das nossas motivações. A gente estuda tanto, né? A gente vai na terapia para entender os gatilhos que nos deixam ansiosos, estressados, né? Tristes, para a gente tentar evitar isso. Mas a gente também não se dedica ao fato da gente tentar entender quais são os gatilhos que nos geram motivação, que deixam a gente empolgado, que fazem a gente ter vontade de sair da cama e de fazer as coisas, sabe? É isso, né? Na verdade, a psicologia positiva se propõe a ser uma psicologia preventiva, uma psicologia que olha para as coisas que dão certo, para aquilo que motiva, né? Mas existe uma outra coisa que é extremamente importante, que é um dos elementos essenciais na psicologia positiva para a autorrealização e tudo mais, que são as emoções positivas. A gente precisa ter uma dieta de emoções positivas. Assim como a gente põe no nosso dia a dia ginástica, a gente cuida da nossa alimentação, a gente está precisando entender que cotidianamente a gente precisa acumular mesmo emoções positivas. Que dado a cultura que a gente vive, a gente registra 3 vezes mais as emoções negativas do que positivas, hoje em dia. A inteligência que a gente mais está precisando hoje, que é a inteligência do pensamento sistêmico, porque a gente vive num mundo complexo, as soluções para as coisas que a gente precisa desenvolver são complexas, são sistêmicas, vem da nossa habilidade de sentir emoções positivas. Agora, as pessoas que têm habilidade e realmente buscam conscientemente, ou nem conscientemente, mas põem emoções positivas, né, como prioridade na vida, desenvolvem a inteligência sistêmica. Não é errado, num momento como esse que a gente está vivendo, a gente se permitir sentir positividade. Então, e isso está precisando ser mais pensado ainda e planejado. Tipo, celebrar pequenas conquistas, saber que... Colocar no dia a dia. A primeira emoção positiva, porque a gente vive a sociedade da hiperprodutividade, do desempenho, e o efeito colateral coletivo disso é o cansaço. A primeira emoção positiva que a gente precisa aprender e planejar para colocar no dia a dia é essa, da calma, do ritmo e do esvaziamento. Então, uma busca frequente e constante de felicidade, mas nesse lugar onde está a felicidade, que é no dia a dia, nesse pequeno flow in flow, né? Na nossa atenção plena, na gente dedicar a descobrir os nossos talentos e lapidá-los, na gente dar valor para esses momentos todos que fazem sentido, né? Então, isso faz muito sentido. A busca da felicidade está muito mais nessas pequenas coisas do cotidiano e muito mais em a gente aprender a navegar bem em frustrações, lutos, perdas e tudo isso, do que negar essas coisas ou do que ficar achando que daqui 5 anos, quando a minha startup der certo, ou, né, quando eu arrumar um novo emprego, ou quando quando acontecer uma coisa super, né? Exatamente, entendeu? Muito Agora, legal. se a gente vive isso conscientemente, a gente vai dar muito mais valor, vai ter muito mais significado cada um desses momentos. E aí, por exemplo, eu me percebi que nessa minha onda empreendedora, e muito nova, muito cedo, de repente eu estava com 30 anos vivendo uma vida de 40. E eu percebi na minha terapia autobiográfica que eu estava de fato acelerando os meus ciclos. E foi quando eu falei, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Né? E eu me lembro que isso virou um lema para mim. Eu falava assim, eu quero viver 30 anos e não 40, porque eu tenho 30 e não 40. Então, esse cuidado
E esse lugar consciente de o que é a vida aos 30, o que é a vida aos 40, o que é aos 50, o que é aos 60, sabe? E, ao mesmo tempo, não ter a ilusão de que vai ficando ou melhor ou pior. Eu acho que cada etapa da vida tem a sua beleza, tem seu ônus e tem seu bônus. Né? Legal. Então, eu acho que assim, é isso que eu tô falando. A gente achar que a felicidade é afastar os desafios, a gente achar também uma expectativa, a gente vive muito a frustração da idealização que a gente faz de tudo, né? Que é esse lugar assim, como a gente pode se relacionar cada vez mais com a realidade como ela é e menos com as idealizações, né? Tem sempre um gap entre o que a gente deseja e o que a gente conquista, e é isso que faz a gente conquistar mais, mas a gente sempre olha para o copo meio vazio, né? Sim. Então esse lugar, aí é uma escolha. Por isso que a felicidade possível, existe uma felicidade possível. Essa felicidade possível é uma escolha, porque é um treino da mente. Eu falo que a felicidade, a psicologia positiva traz isso, de que a felicidade ela é um músculo, é tipo um músculo que a gente exercita mesmo. É um olhar para a vida. Só que ele é um olhar muito realista, ele não é um olhar de um óculos cor-de-rosa, entende? Mesmo esse ponto que eu te trouxe do luto, né, isso não significa infelicidade, não. Por quê? Porque quanto mais a gente passa por lutos, depressões, ansiedades e desafios na vida, mais a gente desenvolve a habilidade de lidar com tudo isso. E a habilidade de lidar com tudo isso, a gente está lapidando essa habilidade de lidar com tudo isso. Né? Uhum. Isso é a habilidade da vida, né? É a gente aprender a viver. A gente aprende o processo, que é bem analítico também, que é de eu repito aquilo e eu elaboro aquilo e eu ressignifico aquilo. E eu começo a perceber que de um término de algo nasce um algo novo, né? Eu começo a entender esses ciclos todos. Uhum. Quer dizer, ou deveria, né? Porque isso é uma maturidade saudável. Um dos principais estudos que eu mais gosto, né? É um estudo de maturidade. Então, tem um livro chamado Zonas Azuis. Né? Em inglês ele chama Blue Zones, de um americano que também foi aluno do professor Tal Ben-Shahar, ele chama Dan Bittner. E o que ele fez? Ele descobriu que tinham 5 lugares no planeta, né, em que viviam populações longevas. Então, muitas pessoas com mais de 100 anos. E ele falou, poxa, se muitas pessoas vivem com mais de 100 anos, alguma coisa aquelas pessoas têm para nos ensinar sobre bem-estar. E eu fui. Um desses lugares dessa pesquisa, né, e desse livro é Okinawa, no Japão. Fui lá para conversar, né, para entender e visitar. Lá é uma comunidade de centenárias mulheres. E eu conversei com 3 centenárias, né, e uma delas, a mulher mais sorridente que eu já conheci na minha vida, ela chama Sanyo. 107 anos, Não. 11 filhos, 17 netos, viúva desde a Segunda Guerra Mundial. Primeiro ela me deu uma aula de pré-ocupação. Eu falei assim, mas você não tem nenhuma preocupação? Você é tão sorridente, tá? Ela falou, não preocupo a minha mente. Olha só. Já entendi de onde vem preocupação, né? E aí ela falou assim, sabe o que é? Eu sei que tudo que eu precisar, meus filhos ou meus netos, a comunidade dá conta. Isso é um dos meus objetos de estudo, assim, né? Porque, queira ou não, a gente tem uma lógica individualista muito forte, né, Moz? Muito, assim, de muitos anos. E a gente valoriza muito o individualismo, né? O anonimato, essa coisa toda. Enfim, morei na Europa, estudei na Europa, eu sei disso. Por outro lado, eu acho que a gente está começando nesse caminho de resgate do senso de comunidade, né? No atual mundo que a gente vive, assim. Mas acho que traz, né, uma reflexão sobre essa vida em comunidade, né? Porque o Kalash, que é um grande especialista em longevidade, né, ele fala que um dos pilares de uma vida longeva, com qualidade, são os relacionamentos. E é isso, assim, né? Esse lugar de que a gente não está sozinho. Se a gente olhar, cada depressão é uma depressão, cada crise ansiosa é uma crise ansiosa, né? Mas se a gente olhar a base, tem um denominador comum do estresse, da depressão e da ansiedade, do burnout, das crises de pânico, de tudo isso que a gente vem vivendo, né? E é o medo da solidão. É esse lugar de, e agora eu tô muito sozinho. Primeiro eu me sinto muito inadequado, que é aquilo que eu falei que é o oposto da autenticidade, né? Tipo, se sentir, tá tudo bem aqui, né? E também esse lugar do medo da solidão. A gente tem sentido muito medo da solidão. Um bom relacionamento é capaz de te deixar muito bem, mas um relacionamento ruim pode te levar à bancarrota, assim, sabe? Pode acabar com a nossa vida. Assim. Tão importante que os relacionamentos são, eles podem, né, destruir também a nossa vida. Exatamente. Então, assim, diga-me com quem andas que te direi quem és, né? Brincando um pouco com a história, mas é real. Primeira coisa, você não precisa ter muitos relacionamentos, a gente precisa ter alguns poucos e bons amigos. É um pouco isso mesmo, você ter vínculos e laços fortes, né? E que você sente que você pode contar tanto quanto a pessoa pode contar. É recíproco, né? Tem esse lugar da reciprocidade. Agora, um relacionamento tóxico,
Nossa, assim, você pode estar com todas as dimensões da sua vida equilibradas, se você tem um relacionamento forte, né, que é de laço forte, tóxico, nossa, assim, entra em depressão, sabe? E pode realmente se machucar. E aí entra o conceito da codependência, né? A gente sempre tem que analisar se a gente está dependente daquela relação ou o quê, né? Que a gente fala, esse lugar da gente depositar as nossas carências. E aí, um vazio tão grande que eu busco no outro. Eu responsabilizo o outro pela minha felicidade. Então eu acho assim, né? Que a felicidade só é completa quando ela é acompanhada, é verdadeiro, mas também antes só do que mal acompanhado também, né? Sim. Também é válido. Tudo isso é verdadeiro, né? A gente olhando para a realidade do Brasil e ainda assim olhando para o momento que a gente está vivendo, sim, o dinheiro tem muito, a felicidade está muito relacionada ao dinheiro, né? A gente tem um mínimo para a gente conseguir. Então, seria muito naíve, né? Seria muito ingênuo da minha parte dizer que não. Então, sim, claro que sim tem a ver com dinheiro, mas é muito menos do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa em felicidade e dinheiro, o que a gente pensa? A gente vai direto para aquele lugar onde eu preciso ter dinheiro a ponto de eu não precisar mais me preocupar nada com dinheiro. Se eu quiser qualquer coisa, eu posso comprar com o meu dinheiro. Ou então, meus filhos, eu não preciso me preocupar, eu tenho dinheiro para bancar os meus filhos. Então, com certeza, mas com certeza absoluta, é muito menos do que a gente imagina. Né? E a psicologia positiva começou tudo com essa pergunta. E a partir do momento que a gente entende que é muito menos e que construir felicidade tá em outras coisas que não só o dinheiro, todo o estudo da psicologia positiva é o que, além do dinheiro, né? Aonde está a felicidade, né? Que não está nesse lugar do dinheiro necessariamente. O flow é o seguinte, parte-se do princípio de que a gente sabe e descobriu, né, de alguma forma, quais são os nossos talentos, assim, as nossas virtudes. São coisas que a gente gosta de fazer, que faz sentido pra gente desenvolver. Então, parte-se do princípio que, de alguma forma, eu entendi o que eu gosto. Eu tenho uma certa aptidão para aquilo, eu tenho vontade daquilo, mas não é que eu sei aquilo, né? Eu já nasci sabendo aquilo. Então, eu vou me colocando em pequenos processos de lapidação dos meus talentos, das minhas virtudes e das minhas paixões. E o flow é um momento em que eu tô tão... É quase que uma meditação ativa, assim, né, que a gente diz. Eu tô tão imerso num processo criativo em cima das minhas habilidades que eu me auto-reconheço e que naquele momento eu tenho o ápice do meu prazer existencial. Isso pode acontecer enquanto eu tô cozinhando. Então, pode acontecer fazendo uma planilha, se eu tiver prazer em fazer uma planilha. Podem ser momentos que aparentemente banais. Só que é um momento de uma atenção plena com aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu estou fazendo, por menor que seja, tem sentido e valor para mim. Mas é um processo criativo. É um processo onde você vai criar algo novo. Esse lugar das emoções positivas são importantes. A gente precisa manter. É uma questão hormonal e endócrina, sabe assim? Esse lugar tem os hormônios da felicidade, né? A gente fala dos 4 hormônios da felicidade e tal. Gente, precisamos... É sério, assim, precisa ser intencional. Sabe essa história de que a gente diz, agora a gente precisa ser intencional no contato com as pessoas, porque já não tem mais você andar no corredor, esbarrar no cafezinho. Então, esse lugar da conexão precisa ser intencional? Precisa. E esse lugar da gente cuidar das relações mesmo, sabe? A gente precisa de mais intenção agora para se manter conectado, não só com aqueles 5, mas com os 15, com os 20, com os 30, com os 50, né? Então, faça um esforço mesmo. É aniversário de alguém? Demonstra, né, assim, esse lugar da gente ajudar o pequeno produtor local, o restaurante local, a coisa... A economia, se tem um sintoma que a gente vai viver, é o aumento da desigualdade social, né? Isso é uma causa que a sua é da maturidade, a minha é da felicidade, mas todos nós vamos ter que abraçar a da desigualdade.